Isso, ainda não é para comer, por favor. Vou ver só depois. Senhor Deus, eterno Pai, o Senhor Deus possa, Senhor, me usar para levar a tua palavra, para pregar o teu evangelho. Que o que seja dito aqui, Senhor, não venha somente de mim, Senhor, que não venha de mim, Pai, mas que venha, Senhor, pelo Espírito Santo. Que o Senhor Deus possa, Pai, tocar o coração, Senhor, de todos que aqui estão, Senhor, através desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Deuteronômio 15, do 7 ao 11. Deuteronômio 15, do 7 ao 11. Diz assim: se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, não endureça o seu coração, nem feche as mãos ao seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo que tiver necessidade. Tenham cuidado para que não haja pensamento vil em seu coração e vocês digam: está próximo o sétimo ano. Está próximo o sétimo ano, o ano do perdão das dívidas, fazendo que os olhos de vocês sejam malignos para o seu compatriota pobre, e vocês não lhe deem nada, e ele clame ao Senhor contra vocês, e vocês sejam culpados de pecado. Vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhes derem o que ele precisa. Porque, por isso, o Senhor, seu Deus, os abençoará em todas as suas obras e em tudo que vocês empreenderem, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Se a gente for frisar lá no versículo 11, que diz assim: por isso eu ordeno a vocês. Então, aqui é bem claro, quando Jesus diz que o ajudar, o socorrer, não é porque a gente é bondoso ou porque a gente quer, é uma ordenança do Senhor. E a gente tem que, ao sermos crentes, ao sermos servos do Senhor, a gente tem que obedecer o que o Senhor manda. Então, o ajudar é uma ordenança. E tem várias passagens na Bíblia que mostram exatamente isso. Lá em Provérbios 19, 17 também diz assim: quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor. E quando você empresta a Deus, Ele não fica devendo nada a ninguém. Aleluia. Então tudo que você fizer para o seu irmão, para o seu próximo, você está emprestando ao Senhor. E quando você empresta, Deus, Ele vai te devolver. Certamente te devolverá, porque Ele não deve nada a ninguém. Tem também lá em... A gente vai andar um pouquinho. Tem Mateus não. Lucas 31, 10 e 11, que também diz assim: então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Lá em Romanos 12, 13 também diz assim: ajudem a suprir a necessidade dos santos, pratique a hospitalidade. Então, todos esses versículos diz que Deus nos mostra que devemos ser generosos com o nosso próximo. Filipenses 2,4 também diz assim: não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. E lá em Tiago 2,14 ao 17, também diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa e necessitado de alimento diário, e um de vocês lhe disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também é a fé: se não tiver obras, por si só ela é morta. E em João, o último que está em João 3,17 diz assim: ora, se alguém possui recursos desse mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então são vários versículos, se a gente for buscar, mas a gente acha muitos outros, que diz exatamente isso.
que a gente precisa ser generoso, ofertar com um coração generoso, não por obrigação, porque tudo que temos, todos os nossos recursos, toda a nossa inteligência, tudo que nós temos vem do Senhor, é Ele que nos dá tudo isso, e nós como servos fiéis, não fazemos mais que a nossa obrigação, obedecendo a ordenança do Senhor, que é ajudar o seu próximo. E eu acho muito interessante porque às vezes a gente fala assim, tem um ditado bem mudando que diz assim, nunca se coloque no lugar do lascado, se não se lascar igual ele, sem saber o porquê que ele está lascado. Mas aqui, se a gente for entender isso aqui, lá em Levíticos fala que a gente deve ajudar sem fazer muitas perguntas, porque com a pergunta que você começa a perguntar demais, mas por que fulano está com dívida, por que fulano está sem comida, por que isso, por que isso, por que isso, vai gerando vários questionamentos e você vai falar assim, eu não vou ajudar porque ele está onde ele está, porque ele se enfiou ali, né? E muitas vezes porque às vezes não segue os mandamentos que a Bíblia ensina, porque a Bíblia ensina a questão financeira, questão de várias coisas, e às vezes a gente fala, eu não vou ajudar porque ele está onde ele está, porque ele cavou a própria cova. Mas a palavra do Senhor não nos mostra isso. Mostra que a gente deve ajudar o próximo, independente do porquê que ele está naquela situação. Porque a partir do momento que nós ajudamos o próximo, nós estendemos a mão para o nosso próximo, a gente está se aproximando um pouquinho mais de Cristo. Estamos tentando ser um pouco mais igual a Cristo. Porque Cristo, ele fez isso por todos. Até hoje, Cristo, ele nos supre sem questionar. Mesmo a gente sendo infiel, mesmo a gente não sendo, às vezes, tão generoso como o nosso próximo, Deus, ele ainda supre as nossas necessidades. E a respeito dessa bolachinha, quem tem Instagram possivelmente já ouviu essa história. Eu achei ela muito interessante, eu queria trazer para vocês e mostrar através dessa bolachinha como foi uma pessoa que teve essa vivência e testemunhou que Deus, ele supre até as pequenas coisas. Porque às vezes a gente quer um milagre tipo assim, muito grandão, né? Algo gigantesco, e as coisas a gente deixa de dar valor nas pequenas coisas. Que o título que ela deu para o testemunho dela foi o Deus da bolachinha. E eu achei muito interessante, eu vou dividir com vocês, que ela diz assim, que ela tinha mudado de cidade, estava em outro canto, já fazia uns 3 meses, aí ela precisava fazer compra, ela não tinha dinheiro, e faltava mais ou menos uns 3 dias para ela receber. Aí ela pediu para o pai dela falou que não tinha, e ela, em vez de ela chorar, ela foi, ajoelhou e falou, não, mas por que eu estou pedindo para o meu pai terreno se eu posso pedir para o meu pai do céu? Ela foi, ajoelhou e pediu para o Senhor que ela só queria uma bolachinha para ela tomar café no outro dia. Aí ela falou que ela mal terminou a oração, bateram na porta dela, chegou o vizinho com uma sacola cheia de verduras, um monte de coisa. Só que ela falou que as verduras para ela não foi aquele baque, falou, nossa, porque ela falou que a intimidade que ela tinha com o Senhor era tão grande que Deus já fazia isso para ela, então aquilo para ela não foi novidade. Só que quando ela começou a abrir a sacola, tinha exatamente um pacote de bolacha crecaca, mas a minha é de maisena. Mas a dela era de crecaca. Ela olhou assim, ela ficou espantada, porque ela falou pro Senhor, mas onde é que o Senhor foi? Ele falou, eu fui na feira, mas na feira não tem bolacha. Aí ele falou, não, no caminho eu senti de passar na minha casa e trazer um pacote de bolachinha. E aí ela falou, cara, que aquilo foi pra ela assim, algo tão gigantesco, porque Deus proveu ela no que ela pediu, em algo tipo, muito simples, numa bolachinha. E com isso, o testemunho dela, eu acho que impactou muitas pessoas, como me impactou, porque a gente tem que entender que Deus, ele é esse Deus de detalhes, que só basta a gente realmente se prostrar nos pés do Senhor, pedir que Ele supra uma necessidade boba, uma bolacha crecaca, né, que ela queria, e Deus foi lá e supriu. E isso nos mostra o cuidado do Senhor para conosco. E é esse mesmo cuidado que Deus tem conosco, que Ele quer que a gente tenha com o nosso próximo. Igual esse senhor, ele estava com o coração aberto e entendeu quando Deus falou com ele. Isso que eu queria passar para vocês, né? Para a gente estar com o nosso coração aberto, para quando Deus falar conosco, a gente possa ajudar o nosso próximo. Eu não digo assim, tem que ajudar todo mundo. A gente tem que ajudar todo mundo, mas tipo assim, não é você parar em todo sinal, porque todo sinal vai ter alguém pedindo. Não é isso. Mas a partir do momento que você se coloca à disposição, Deus, ele vai te mostrar aquela pessoa que realmente precisa, e que orou, que pediu, que buscou, e Deus vai te usar como uma ferramenta para chegar até aquela pessoa. Aí aquela pessoa vai falar, poxa, cara, eu fiz uma oração tão singela e Deus me respondeu através da sua vida, e isso vai gerar um impacto muito grande em outras pessoas, porque aquele testemunho vai ir para frente, e outras pessoas vão ouvir,
e vai querer conhecer esse Deus da bolachinha. Fala, mas sabe, Aleluia. esse Deus, sabe, que trouxe uma bolacha, o que ele não pode fazer por mim, o que ele não pode fazer por você? A partir do momento que a gente se coloca na posição e pede ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz, né? Pedir e dar-se-vos-á. Só basta pedir, a gente tem que pedir e crer que o Senhor ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. E no Salmo 41 diz assim: bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e lhe faz feliz na terra. Não entrega à vontade dos seus inimigos, o Senhor assiste no leito da enfermidade. Quando doente, tu lhe restaura a saúde. Aleluia. Então, o que eu entendo que é a palavra, que a palavra do Senhor diz, que ele fala que é melhor dar do que receber. E eu oro para que Deus faça com que todos que estão aqui não estejam na posição do pedir, mas na posição de dar, de poder ofertar na vida de alguém, ofertar na vida de um irmão. E na questão dessa bolachinha, ela me impactou de duas formas. Dessa forma que eu contei da menina e quando eu passei por algo parecido com uma simples bolacha. Foi quando meu pai estava doente, a gente não tinha um relacionamento muito bom também, era um relacionamento que não existia na verdade, porque ele era pai só porque eu sabia que ele era pai. Aí a gente sempre, quando criança, sempre queria ter um aniversário, eu sempre pedia, ele nunca dava, falava que não tinha, a gente sabia que ele tinha. Só que aí minha mãe criou a gente com muito custo, com muita dificuldade, nunca passamos fome, mas tivemos algumas restrições. E ele sempre teve tudo, teve muito e nunca quis ofertar nada pra gente, mesmo nós sendo os três. Eram eu, minha irmã e o irmão que faleceu, éramos três. Aí Deus recolheu ele se entregou a Jesus, ele viveu a vida santa, se converteu, teve um câncer, ficou doente. E eu lembro que sempre quando eu era criança eu falava, pai, me dá as coisas que estavam para comprar uma bolacha. Ele falava, não tenho. Ah, me dá as coisas que estavam para comprar um leite, porque naquele tempo era acima de R$1 um litro de leite. Ele nunca tinha. Aí quando ele ficou doente, eu ia lá, respeitava ele como pessoa, porque como pai não tinha fé. Não vou ser hipócrita e falar que tinha porque não tinha. Respeitava como pessoa. Aí ia lá, conversava com ele, e numa dessas conversas, acho que uns 3 dias antes dele falecer, ele me pediu exatamente leite e bolacha. Olha. Aquilo pra mim serviu como um pedido de desculpa. De todas as vezes que eu pedia, e ele sempre dizia que não tinha. Só que quando ele me pediu, eu já trabalhava, eu já era maior de idade, eu pude comprar para ele o leite e a bolacha. Então aquilo para mim foi como uma cura para o meu coração, porque ele era muito fechado, muito rústico, ele não teve a capacidade de falar, minha filha, me perdoa por não ter sido pai, me perdoa por todas as vezes que eu neguei, por todas as vezes que eu não fiz, por ter abandonado, porque ele nos abandonou nós três. Só que ele não teve essa capacidade de pedir perdão. Só que eu creio que o Espírito Santo usou ele ao pedir a mesma coisa que eu pedi a vida inteira para ele. Leite e bolacha. Fui, comprei, entreguei, dei na mão da minha madrasta, ela nem sei se ele comeu, porque eu não fiquei para ver. Precisava ir pro serviço, fui embora. Depois de 3 dias, meu irmão bateu na minha porta e falou, Dani, teu pai morreu. Eu falei, mentira. Falei com meu pai ontem, ele falou, não, teu pai morreu. Eu falei, amém, morreu em Cristo. Tá com o Senhor, tá melhor do que a gente, porque ele estava muito doente. E isso, eu fiquei escutando o testemunho dela, eu falei, cara, aconteceu a mesma coisa. Deus, ele me curou através de uma bolachinha. Gente, é o Deus da bolachinha, cara. É um Deus que faz muita coisa. Tanto na cura física como na cura emocional. Deus supriu a necessidade daquela menina e supriu a necessidade que eu tinha do perdão do meu pai. Então, eu quero que vocês conheçam esse Deus da bolachinha. Orem para esse Deus da bolachinha. Eu falo, Deus, eu quero conhecer esse Deus da bolachinha que faz milagre no mínimo, no pouco. Glória. E é isso que eu queria passar para vocês, e dizer que Deus, ele é generoso e que a generosidade é uma ordenança do Senhor, que a gente possa ser fiéis e ser obedientes, obedecendo o que o Senhor diz, porque o Senhor, a partir do momento que nós somos generosos, que somos obedientes, Deus, ele provê nas nossas vidas, mesmo que as circunstâncias parecem serem obscuras, mesmo que você ache que não tenha saída, mesmo que não tenha, que você olhe com o olhar humano e fala, Senhor, não vai dar certo, eu posso garantir para vocês que vai dar certo, porque se estamos aqui hoje é porque Deus, ele provê nas nossas vidas todos os dias, ele provê o nosso alimento, ele provê o nosso acordar, o nosso levantar, a nossa disposição para poder trabalhar, para trazer o sustento para a nossa casa. E eu queria pedir para vocês contribuírem de acordo com o que tiver no coração de vocês, mas principalmente se colocarem à disposição do Senhor para ouvir a Deus e deixar o seu coração aberto
para ouvir o que Deus tem para falar para vocês, porque Deus ele vai colocar pessoas que precisam, que necessitam no caminho de vocês. Vocês têm que estar com o coração aberto e entender como o Espírito Santo fala. E era isso que eu queria passar para vocês. Eu vou estar orando. Atrás da cadeira tem um QR Code, aqui tem uma caixinha. E se vocês não tiverem hoje, não tem problema. Agora podem comer a bolachinha se vocês quiserem, tá? Podem comer a bolachinha, tá? Podem comer. Eu vou estar orando pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, falando da Tua palavra, Senhor, levando o Teu Evangelho. Que o Senhor Deus venha, Senhor, tocar no coração de cada irmão que aqui está, Jesus. Que o Senhor Deus venha, Senhor, se mostrar, Pai, a eles como esse Deus da bolachinha, Pai. Que esse Deus que faz, Senhor, o mínimo. E às vezes a gente não entende, Senhor, que o Senhor, Ele trabalha, Pai. O Senhor trabalha nas pequenas coisas, Pai. E às vezes nós precisamos e queremos, Senhor, um milagre muito grande. E esquecemos, Senhor, de agradecer pelo básico, Senhor, pela saúde, Senhor, pelo emprego, Pai, pelo acordar, por ter as nossas vidas, os nossos filhos, Pai, com saúde, Deus. Que o Senhor Deus venha, Senhor, através, Pai, dessa palavra, Senhor, levar, Jesus, essas pessoas, Senhor, ao encontro, Senhor, com Deus da bolachinha, Pai, que o Senhor possa, Pai, mostrar para eles realmente, Senhor, quem Tu és, Pai, na vida de cada um deles, Pai. Que o Senhor Deus venha visitando, Senhor, as finanças, Senhor, visita a dispensa, Senhor, visita a conta bancária, Pai, visita o emocional, Senhor, o espiritual, Pai, visita a casa, a família, Pai, de cada um que aqui está, Senhor. Que o Senhor Deus venha, Senhor, prover, Pai, exatamente aquilo, Pai, que eles têm te pedido, Senhor, aquilo, Pai, que o Senhor já tem preparado para eles, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém. Amém, aleluia.